Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM no seu momento live. Então, hoje a gente quer trazer para vocês um assunto muito importante, que é o assunto sobre a sucumbência. Algo muito importante para os advogados de autor, né? Para os próprios peritos contábeis que auxiliam esse advogado, e muito importante para os autores, né? Então, a preocupação, como que a gente vai apresentar essa apresentação de diferença, como que a gente vai apresentar essa inicial. Então, aqui a gente vai envolver muito hoje, além da sucumbência, essa parte também de apresentação de diferença do artigo 840 da CLT, que a gente está enfrentando algumas dificuldades também com emenda de inicial, né? Então isso é bem importante. Então hoje o nosso convidado bem especial, um advogado muito especialista na área trabalhista, que vai falar muito sobre essa parte que a gente chamou assim, né, como o fantasma da sucumbência, como a gente se livrar dessa sucumbência, bem importante. Mas antes da gente esperar o nosso convidado entrar, então mandar um beijo para Carmona Advogados, para Luciane Jesuíno, queridona, colega, perita, contadora, baita profissional, minha ex-aluna também, e agora parceira de trabalho. Teixeira Helena, bom dia também, né? Albano, a Albano e a Cris, um beijão para vocês também. Então vamos esperar o nosso convidado entrar para pedir a solicitação e vou apresentando ele, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Cordeiro. Ele é advogado formado pela Ritter dos Reis e é especialista em Direito do Trabalho e Soluções Alternativas de Conflitos pela FADERGS. Ele também é secretário da Comissão Especial do Direito do Trabalho da OAB-RS. Então, uma pessoa bem gabarito para a gente trazer para o nosso canal. Bom, enquanto ele não pede para entrar, eu queria dizer para vocês que hoje é a nossa penúltima live, tá? Então, semana que vem nós vamos fechar o ciclo das nossas lives. Fico um pouco triste, né, de dizer que eu estou fechando esse projeto, mas eu acho que a gente tem que saber a hora de começar e de terminar, né? Então, eu penso que agora, início de setembro, realmente vai começar a abertura, né, de todo o comércio, do trabalho como um todo, e a gente vai começar a ter uma vida dita normal novamente. Então, penso que as coisas vão começar a voltar, né, ao normal, né? Então, eu acho que seria isso, né, por mais que dê saudade. E com isso, a gente vai começar, na verdade, novamente startar o nosso projeto, né, que é o Time to Talk do YouTube, novamente com entrevistas presenciais, né? Então, a gente tendo todos os nossos cuidados de higienização, evitando, claro, aglomeramentos, porque a entrevista é sempre uma pessoa. Então, provavelmente em setembro, se tudo correr direitinho, a gente vai startar novamente o nosso Time to Talk. Olá, bom dia. Bom dia, Claudinha, tudo bom? Tudo bem, que prazer. Ai, que bonita essa tela de fundo aí. Essa aqui é o escritório da praia. Ah, que bonito, bem bonito. Adoro, essa é uma homenagem à Laranja de Maranguelo. Isso, boa. Essa cor aqui foi a Nanda que escolheu no verão passado. A gente pintou a casa aqui por dentro, retrasado. Essa parede e a casa por fora também. Ficou Oi, bem. Marinalva. Oi, Luciane. Oi, Carlos, todo mundo que tá aí. Que legal, que legal. Eu tava falando pro pessoal antes de tu entrar que vai ser a nossa penúltima live, né? Então agora as finaleiras a gente vai fechando com chave de ouro, né? Tinha que deixar meu amigo para pro final. Muito obrigado pelo teu carinho de sempre. Uma grande amiga querida. Eu também encerrei meu projeto lá do 30 Horas, né? Uhum. Chega uma hora que deu, né? Vamos deixar um conteúdo bom e terminar em alta, né? Olha o Ex- Carmona tá aí com a gente.
Não, eu concordo contigo. Claro que naquela hora que a gente termina, assim, dá um vazio, né? Porque a gente já tá num costume, tu mais ainda, porque tu fazia live todos os dias, né? Eu fazia dia sim, dia não, praticamente. Ah, imagina. Faltou gente para conversar. Exatamente, exatamente. Eu Muita comecei, coisa interessante, né? é, eu queria ter, Ó, o Kleber aí com a gente. um beijo pro Kleber, um beijo pro Paulo Todo Dias. dia, sempre junto. Tá toda a confraria LM aí. É. Que legal, os amigos. Bom, então vamos começar, né? Eu estava falando para o pessoal que hoje então a gente vai falar sobre a sucumbência, esse fantasma da sucumbência, e eu pensei, Paulo, que tem tudo a ver também com o que a gente conversou bastante, eu e tu, essa semana, sobre também as apresentações de diferenças, as dificuldades, as emendas da inicial. Então, eu penso que tanto a sucumbência quanto essas apresentações de diferença, elas estão meio que misturadas, até porque se a gente não fizer uma boa apresentação e tiver que emendar, talvez a gente tenha uma sucumbência ruim, né? Então, eu acho que elas tudo se misturam, né? Uhum. Então, Eu acho que tu falou a palavra certa, né? É a misturança, né? As isso. coisas estão se misturando, a gente já não tem uma regra processual uniforme, né? Uhum. Então, a cada distribuição é uma surpresa, e depois diversas surpresas durante o decorrer dos feitos, né? Tem acontecido. É muito ruim porque a gente precisa de segurança jurídica, né? É, Então, se a regra for clara, fica mais fácil de trabalhar, né? E também de conseguir passar uma sensação de justiça para o teu jurisdicionado, para o teu cliente, né? Mas também, se o direito fosse estanque, não tinha porquê da gente litigar, né? A gente uhum. já saberia o que é, o que não é e pronto, né? Só ia se interpretar os fatos, né? Claro. Mas, graças a Deus, a jurisprudência segue avançando, embora ela tenha tido um período de travamento, logo que entrou a reforma trabalhista, né? E aí a gente parou para estudar. Só que não pararam as ações, elas estancaram, né? E logo em seguida, o que não estava prescrito, já, ainda que os clientes estivessem com medo, eles vieram com tudo, né? E Verdade. seguimos o baile. Com Mas eu acho que é certeza. importante, Claudinha, a gente conceituar só o que é a sucumbência, embora as pessoas que nos assistam, a maioria seja do ramo, né? Ó, Gustavo Rocha, Silvia, entrou mais gente aí que eu não consegui enxergar. O honorário de sucumbência, então, é aquela verba que a parte perdedora paga para o advogado da parte vencedora daquele pedido, né? Então, a inicial tem vários pedidos, aqueles pedidos que forem perdidos, em parte ou não, se paga a sucumbência para o advogado da parte contrária, né? E ela pode variar entre 5% e 15% na Justiça do Trabalho. No que pese, todo mundo dizendo que a gente está madrugando, né? Que eu estou madrugando. E tô mesmo. Em que pese o CPC diga que são 20, até 20%, né? E aí o juiz vai subjetivar isso, vai verificar o trabalho do advogado, o nível técnico, enfim, e até a quantidade de trabalho, a dificuldade do trabalho, para definir quanto que vai ser o percentual, né? Uhum. E aí nós temos a novidade, é que na Justiça do Trabalho não havia essa figura dos honorários de sucumbência, havia honorários de AJG, e ainda assim, tão somente, praticamente, para quem tinha credencial sindical, né? E depois a maior parte dos clientes pagavam, para os de reclamados, pagavam um valor fixo de honorários para o advogado, combinado antes, né, da defesa, e os reclamantes pagavam um percentual, né? E aí é muito subjetivo, vai de 20 a 30 em geral no mercado. O que não pode é o advogado ter um proveito econômico maior do que o cliente, né, pela regra da OAB. Mas se convencionou lá pelos máximos de 42% do proveito econômico, né, em termos de jurisprudência. A ser atualizado, é muito difícil de achar o ementário da OAB, mas não é esse o caso, é só para a gente ter uma referência mesmo. Então, basicamente, o honorário de sucumbência é isso, né? É esse dinheiro aí que quem perder tem que pagar. Só que, né, nós estamos na Justiça do Trabalho, que nasce já com um intuito protecionista mesmo, como é o direito do consumidor, por exemplo, que ninguém combate, né? Graças a Deus, porque a justiça ela tem que
ser igual para os iguais e desigual para os desiguais, né? É. Então, a Justiça do Trabalho entra um lado com o poder econômico e o outro lado com o poder de força de trabalho, né? Só que normalmente é a comida e a fome, né? E aí a comida prepondera, a pessoa com fome faz o que aquela pessoa que oferece comida quiser, né? E aí a Justiça do Trabalho vem para equiparar as partes, né? Como se fossem daí pessoas litigando sobre a mesma altura, assim, como é em tese na justiça comum, exceto a do consumidor, né? Se falando de direito civil, né? Que aí também há a figura da hipossuficiência e da proteção do Estado sobre aquele que é hipossuficiente, né? Isso envolve uma série de outras coisas, né, Claudinha? Por exemplo, os princípios trabalhistas que não mudaram, continuam na Constituição Federal, né? E o da proteção é um deles, né? A vantagem do trabalhador sobre o empregador, quando tem dúvida, mais ou menos comparado como indúbio pro réu no direito penal, né? Porque nós estamos falando de sobrevivência, de verba alimentar, né? Em que pese os honorários também o sejam, né? São forças diferentes, né? Basicamente o conceito é esse. E a preocupação toda dessa sucumbência é que eu verifico, né, quando passa no meu escritório para os cálculos, é que muitas vezes, né, o autor entra com recurso ordinário, né, e a decisão é que realmente, mesmo que foi deferido a sucumbência para esse autor pagar para o advogado da reclamada, ele fica isento, né, é excluso uma vez, né, que ele não está naquele teto, né, do INSS, né, tudo lá como condiz lá na reforma trabalhista, né, na lei 13.467. Mas o que eu tenho visto muito também, que quando aquele autor, ele não é dito, né, vamos dizer, pobre, ou seja, ele já tinha um cargo, vamos supor que ele ganhava um valor muito bom, né, para o mercado de hoje, vamos supor de R$ 5.000 para cima, que já é considerado um salário diferenciado em termos de Brasil, né? E assim eu comecei a ver alguns julgados que mesmo entrando com recurso, não está conseguindo. E eu tenho que deixar assim, eu tenho que diminuir da conta, que tem sempre dois julgados. Tem às vezes alguns que diz já subtrai-se do valor, né, que foi calculado para o autor. Ou alguns dizem, né? Que é vedado por lei, né? O que é vedado por lei, a fixação de honorários não pode. Exatamente. Vitória do Lamac. E pois tá no CPC. Mas daí a gente verifica assim, mas por que então continua, né, essa insegurança jurídica, né? Como tu bem falou, né? Por que não é uma coisa reta, né? Tipo, tem a sucumbência, mas não pode diminuir da conta, mas a gente está vendo, e olha, passa muitos cálculos nesse sentido. E aí a gente começa a ficar preocupado, né? Que às vezes o cliente da gente está pedindo realmente um pouco a mais, a gente fica, meu Deus, e se der sucumbência? Né? Aí que a gente começa a construir aquele pensamento, que é o nome da nossa live, né? Como a gente se livrar desse fantasma da sucumbência, porque o que acontece? Não sei se tu concorda comigo. A gente não pode realmente ficar à mercê do julgado, né? Porque a gente já vê que uns é assim e outros é assado, né? Isso é fato, né? Inclusive com os deferimentos, enfim, né? Então a gente tem que tomar algumas medidas, né? Sim. Mas eu acho que a gente pode, antes de chegar nessa parte prática, só dar mais uma aprofundada nessas questões processuais. E Pode antes, ser. só dar um oi para a Renata, porque ela tem a Rádio Legal, ela faz um programa na Rádio Legalidade, e eu pedi um oi para ela essa semana, ela me deu, estou retribuindo. Entrou a Fernanda também, minha mulher, enfim, os amigos estão aí. Só para contextualizar, então, esses honorários de sucumbência passaram a acontecer depois da reforma trabalhista, né? Artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. E aí houve muito debate, especialmente sobre o AJG, né? E tu falou uma coisa aí, que o AJG não deve ser dado para as pessoas que tinham um salário maior e tal. Mas assim, quem está procurando a Justiça do Trabalho
a maior parte das vezes está desempregado, ainda mais num momento atual onde o desemprego é uma realidade Verdade. fortíssima. E alguns desses já vinham trabalhando na questão. Santa é tua mulher, Kleber. Já vinham trabalhando com pejotização, né? E muitos deles, claro, não receberiam verba rescisória, porque eles já estavam no disfarce da lei, né? Todos os requisitos da relação de emprego, mas eles eram obrigados a dar nota fiscal. Tem um caso assim que eu estou trabalhando. E essas pessoas ganhavam bem, né? E depois pagavam seus impostos, às vezes, né? Não poderiam contratar empregados, mas pagavam seus impostos, encargos e até a estrutura de trabalho, né? E Sim. aí, quando procuram a justiça, estão na pindaíba. Não tem dinheiro nem para comer. Essa é a realidade do país. Gente de nível superior, enfim, que vinha com uma renda histórica boa. Então, é de se pensar também esses critérios para concessão da OJG, Uhum. porque a realidade é a do momento, ainda mais quando tu trata de verba alimentar, né? Não dá para tu. O alimento é para hoje, né? O ontem tu já comeu e o amanhã tu não sabe se terá, né? Então, tu tem que tratar a realidade das pessoas como elas são. Claro que tu vê loucuras acontecerem, né? Por exemplo, lembra um jogador de futebol daquele time lá que a gente não gosta de falar o nome, que pediu a JG, o cara ganhava uma fortuna, né? E representado por um advogado que conhecia muito bem o assunto, né? Tomou uma multa, se não me engano. E os honorários de sucumbência, dentro desse contexto político histórico, eles vêm, sim, para frear as ações trabalhistas. Porque a gente já cansou de conversar sobre isso, o empresário brasileiro é o rei do tiro no pé, né? Então ele tratou de tirar do mercado de trabalho, já a partir da lei das terceirizações, o poder de consumo, né? Então, lá na lei das terceirizações, o que aconteceu? Universidades, hospitais, grandes equipes, bancos principalmente, demitiram todo mundo e recontrataram terceirizados. Houve uma troca, né? Porque não se pode, dentro de 6 meses, tu dar Sim. continuidade ao contrato, e aí seria mexer no contrato de forma prejudicial. Mas, enfim, foi um troca-troca, e o que aconteceu? O poder de consumo caiu, a gente já começou a ver lojas fechando, ponto para alugar e tal, tal, tal. Aí veio a reforma trabalhista que precarizou muito mais as relações de trabalho, né? E aí o mercado reagiu negativamente imediatamente. E hoje, grande parte da crise que a gente vive tem a ver com essa precarização dos direitos sociais, porque eles são equilibradores da economia, né? O dinheiro que sai lá do mau empresário que não cumpre suas obrigações vai para o mercado, vai para o consumo, imediatamente, Uhum. né? Exatamente. Então, tá na hora de a gente dar uma freada e pensar sobre isso. E pensar sobre os critérios da JG também. E sobre a ideologia que incide principalmente nos processos trabalhistas. Então, a gente tem visto muitas vezes o juízo, não vou pessoalizar, o juízo ter prazer em indeferir o AJG, mesmo tendo lá a cópia da carteira de trabalho da pessoa vazia, né, ela estando desempregada, e o juízo tem como saber se a pessoa está empregada ou não. E Uhum. aí com prazer, assim, e, sabe, de denegar, sabe, tu vê as coisas assim acontecendo de uma maneira muito ideológica. O contrário acontecia também, acontece ainda, né? Juízos que são totalmente pro lado do empregado, mas primeiro que isso gera um prejuízo menor para o mercado, né? E segundo, que isso aí tudo se equilibra no segundo grau, e isso vinha se equilibrando. Então, tinha juízo para cá, juízo para lá, mas o tribunal sempre foi um balizador bom, assim. Agora nós perdemos totalmente os rumos, então a gente já não sabe mais, né? No entanto, não dá para parar e ignorar o direito das pessoas, cercear o acesso à justiça, que é para isso que serve a JG, para ampliar o acesso à justiça, né? E temos que enfrentar. E aí, o que aconteceu? Com prudência e com sabedoria, a jurisprudência, já diz o nome, veio trazendo, então, as garantias do AJG e de não pagamento de honorários de sucumbência, pelo menos não dentro da verba alimentar que a pessoa, não na compensação, né, que a pessoa poderia ganhar. Então, a regra que muda para o AJG é que em 2 anos, não conseguindo provar a mudança da situação econômica
do executado, no caso dos honorários, né, ele morre, o que é óbvio, né? Mas são 2 anos de pânico, e aí a gente tem visto, eu tenho feito embargos, e assim, baixei 75% do valor que eu cobro para embargos, né, de casos normais, por assim dizer, para poder dar algum tipo de assistência para trabalhadores que estão tendo seus salários baixíssimos, salário de 1.000 pila, 1.000 e poucos, presos no banco, bloqueados, e depois, às vezes, até penhorados, né, por conta de honorários de sucumbência. Também tenho visto escritórios que, com decência, não executam os honorários de sucumbência de pessoa miserável. E eu acho que isso é uma atitude, não dá nem para falar em ética, porque não é antiético cobrar honorários. Honorários é o nosso salário e é justo que se cobre. Agora, tem situações e situações, né? A justiça do trabalho, qualquer justiça, em que pese ser muito difícil de conceder, tem um instrumento para punir aquele que é aventureiro, né? E essa foi a desculpa para se colocar os honorários de sucumbência, as aventuras, e realmente tinha, né, Cláudia? Sim. Eu defendendo a empresa, já defendi até o cara pedir dano moral, porque o empregado tinha que cumprir ordens e horário. Sim. Absurdo, acho que até o advogado tinha que ser multado nesses casos, né? Porque isso aí é má fé. Aqueles pedidos que nem era de A a Z, porque faltavam letras, né? E daí começava a B, a C, já vi. Tinha coisas muito ridículas, né? Agora, tu punir o jurisdicionado por muitas vezes ser uma atitude do advogado, né? Porque quem te procura não sabe nada de direito do trabalho. Tanto que a maioria dos meus clientes, a primeira coisa que dizem, doutor, tinha desvio de função, né? Ou acúmulo de função. E não é assim, não tinha, né? Eram funções que não exigiam nenhum esforço extra ou conhecimento extra ou responsabilidade maior que permitisse um acréscimo salarial, por exemplo, né? Sim. Então, assim, o melhor juiz da causa é o advogado e o melhor advogado é o cliente, né? Então, o cliente que cuida bem das informações e traz a verdade para o advogado, e o advogado que sabe extrair o máximo possível da verdade, já sai em vantagem nesse processo de evitar a verba sucumbencial, né? E o que eu acho muito perigoso é esses tais 2 anos, né? Porque, poxa, em 2 anos a gente espera que aquele coitado que está desempregado, que entrou com uma ação, que ele recupere seu emprego, né? Seria a normalidade da coisa. Às vezes não acontece, mas seria a normalidade. Seria até justo, Claudinha, se fosse pleno emprego, como a gente já viveu. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Muitas vezes ele consegue um emprego realmente de um valor baixinho. Mas vamos que dê uma sorte nele, que ele consiga um destaque no mercado, nesse meio tempo ele conseguiu fazer um estudo, enfim, né? Então vamos pensar positivo. E ele conseguiu o dobro salarial. Aí ele já se ralou com esse deferimento dos 2 anos que já vai. Mas aí ele saiu da miséria. O AJG é para proteger o miserável. Exatamente. O pobre. Né? Aí tudo bem, são as exceções. Hoje em dia, mais do que nunca é exceção, né? Hoje a gente tem que o engenheiro virou Uber, né? Quando consegue sobreviver do Uber, porque a renda é baixíssima, é coisa de 1 a 2 salários mínimos, dependendo da localidade. Né? Então, para quem já vinha com patamar elevado, e filho em colégio particular, e plano de saúde, enfim, não consegue nem pagar a comida, o aluguel, o condomínio. Tem gente que está me procurando para discutir o condomínio porque não conseguiram mais pagar. Então, nós vamos ter que fazer defesa, e muitas vezes defesa para receber lá adiante, depende da política de cada advogado, porque a pessoa está numa condição de miséria, e era gente de classe média alta. As oportunidades sumiram, o mercado escasseou. Né? Nossa. Opa, caiu. Tá, tem uma toalha ali que tá prendendo o meu ganchinho para tá chacoalhando aqui, ó. Porque eu quebrei o suportezinho do celular. Vamos ver o que a Marinalva botou. Em outras áreas do direito, a sucumbência fica suspensa em face da JG. Porque na justiça do trabalho é diferente. Isso notifica o acesso à justiça? É aquilo mesmo. Mas ela também fica suspensa, né? Não havendo a compensação ali, o que aconteceu? Tu pode procurar em outros processos, inclusive trabalhistas,
créditos do reclamante para que tu possa executar a sucumbência, né? Isso em até 2 anos, depois ela morre, né? Mas aí tu entra num dilema, porque aquela verba que tu tá cobrando é alimentar, honorários é alimentar, tá no CPC. E é, né? É o Sim. nosso salário. Tu também vive de honorários, não de advocatícios, mas vive de honorários do teu trabalho. E até é curioso, porque honorários vêm de honra, né? E É, aí que eu acho que é honroso aqueles escritórios que não estão executando os honorários sobre os miseráveis. É uma questão de honra e até não porque, ética. até porque os advogados das empresas, eles já recebem os valores das empresas, né? Eu sempre penso isso aí também, né? Também É, recebe, né? Mas é, isso não é problema do reclamante, né? exatamente, não é problema do reclamante. Não, a verdade é que isso aí veio para assustar mesmo. Inicialmente cumpriu a função, né? Mas a jurisprudência avançou, os advogados corajosamente pararam de faturar e passaram a estudar, a gastar dinheiro com isso, dinheiro que muitas vezes nem tinham para estudar, cada um do seu jeito, né? E encarar esses novos desafios, e acho que a gente já venceu a primeira etapa importante, né? Agora a gente tem as subjetividades para ir vencendo, né? Aquela certa maldade de condenação e tal. Mas é o que eu digo, para isso a gente já tinha a litigância de má-fé. Já Exatamente. tinha. Não precisava criar mais um óbice. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir, né? Ó a tua mana. É, Sabrina, Oi, lá, querida, beijo. beijão. Ah, deixa eu dar um beijo então para Sabrina, para Nanda, né, tua esposa, que eu não tinha dado oi, pro Kleber, pro Gustavo Rocha, Paulo Dias, bom, e para quem eu não passou, ele não consegui. Ah, Silva Wolff, querida também. Beijo para todo mundo. 80% do PIB do Rio Grande do Sul tá aqui. É, Tirando eu, né? tu vai ver. Mas olha só, te dá então agora um exemplo mais prático, né? Para ver o que tu acha. Vamos que apareça no teu escritório, tá? Um reclamante que tu faça a entrevista, ele diga assim para ti: eu não tenho nenhum documento. Opa, perdemos o pênalti, né? Puxa vida, né? Te contar. Maldição do pênalti. Não tem nenhum documento. É, aí a tua cliente não tem nenhum documento. Mas na entrevista ela te jura de pé junto, tá? Que realmente tudo o que está transcrito lá no cartão ponto não é realidade. Primeiramente, né? Que não é realidade, que também as horas não eram pagas corretamente. Tem várias dúvidas, que as integrações, tipo, ela fazia um monte de hora extra, mas a empresa não integrava em 13º, em férias, enfim, ela tem muitas dúvidas sobre tudo isso, tá? E aí o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer uma apresentação de diferença, essas partes das integrações, por exemplo, das horas extras, 13º, férias, aviso, papapá, isso a gente não tem como demonstrar, uma vez que tu não tem os documentos. Mas vamos supor que essa tua cliente também tem um salário meio interessante, tá? Aí que vem a pergunta, né? Que eu sempre provoco até em sala de aula, né? Eu digo, por que não pedir a prova antecipada de documentos, né? Aí eu sempre penso que com isso, claro, a gente não vai ficar pedindo isso em qualquer tipo de ação, mas tem ações que a gente precisa realmente auditar aqueles documentos, que com aqueles documentos prontos, tu pode tirar outras coisas que nem esse reclamante imaginava. E é uma ação que vai estar praticamente líquida e zero sucumbência, né? Vamos supor que até tu pode colocar alguma tese ali, que é de difícil prova, mas o grosso ali das diferenças documentais e são reais, né? Então a pergunta, por que não é feito isso? Pois é. Mas aí nós temos também que pensar que talvez não seja o melhor caminho só um pedido preliminar na inicial. E Uhum. veja isso no caso que nós estamos trabalhando aí, que eu até me assustei com os cálculos, te lembra? Que voltou para ti aí para fazer já a análise dos documentos da defesa, mas o preliminar não foi sequer avaliado, ela não acontece, né? Os pedidos que vêm durante o processo,
tu tem que botar um neon, dar uma sapateada e ir lá falar no balcão quando pode, porque eles não são apreciados. Aí vem a figura da cautelar, né? Isso. De fazer a ação cautelar. Às vezes funciona, né? Às vezes é uma perda de tempo. É muito complicada essa questão da prova. Mas para isso nós temos a distribuição do ônus, né? O ônus dinâmico da prova. E ele deve ser utilizado com maturidade, de forma robusta nos processos, né? Então o que que acontece? Quando tu não tens os documentos para fazer os cálculos preliminares, primeiro cuidado que o advogado tem que ter é fazer com que o cliente confirme a entrevista, né? Agora, com a pandemia, ficou fácil de fazer por WhatsApp a entrevista, então fica tudo registrado, né? Mas isso evita que tu amanhã depois tenha que pagar como profissional a responsabilidade de poder... Perdão, me distraí com barulho aqui. A responsabilidade de poder... de não ter que justificar no TED ou numa ação civil de retorno, né? Que tu errou ao pedir tal coisa, que tu exagerou, que tu inventou pedidos, né? Uhum. Isso é muito importante. Então, não havendo os documentos ali, a gente tem que chutar, né? Tem que ir na entrevista e pressupor que não foi pago, né? Uhum. E aí depois com a análise dos documentos que tu vai ver. Essa questão do cartão ponto para empresas que têm mais de 10 funcionários, tudo bem, né? O ônus da prova imediatamente, se não juntar o cartão, volta para a empresa e aí tudo bem. Agora, em empresas pequenas, microempresas, a coisa fica bem complicada. Aí mais uma precaução que o advogado tem que ter. Tem que examinar se o cliente tem testemunhas, possíveis testemunhas, e já na entrevista elencar, se possível, ou ficar em cima do cliente, pedir que ele mantenha contato com as pessoas, porque chega lá na instrução processual, às vezes mais de ano depois, e a pessoa não encontra ninguém para testemunhar. Perdeu. Mas Perdeu. essa cautelar aí que tu estava falando, né? Que no caso é a prova antecipada de documentos, né? Que no caso a gente só faria se realmente é uma ação que a gente tem quase certeza que tem muitas coisas para a gente provar e que vai aumentar realmente a ação, né? Tem alguma, tipo, dificuldade ou temerário assim que o juiz não conceda essa cautelar ou ele sempre concede? Não, é que tem requisitos, né? Tu vai ter que analisar caso a caso se vai cumprir com os requisitos e Uhum, aí tu impeça, em princípio concede, mas também tu tem que analisar a realidade fática, né? uhum, Se ele não conceder, tu vai ter que recorrer e também vai incidir regras de sucumbência e etc, né? Custos e etc. uhum. E vai perder tempo, vai te distanciar das provas, a verba é alimentar, então tu vai ter que estudar caso a caso se vale a pena ou não, se os requisitos estão presentes de forma robusta, Uhum. né? E não no achômetro ou no que parece ser, porque é tempo que se ganha, é tempo que se perde, Sim. né? É mais ou menos nesse sentido, assim. Então, às Mas, vezes tu pede como liminar, como preliminar da ação, às vezes tu pede até, tu pode pedir como antecipação de tutela, como liminar, né? Na própria ação, isso os juízes têm concedido, tá? Tu uhum. pede e dá 5 dias para a parte se explicar, dependendo da urgência, é até inaudita altera partes, ou seja, nem vai para o outro lado, o juiz já concede. Mas aí tu tem que já ter as provas robustas em mão, né? Em mãos. É que eu falo muito também na parte de, vamos supor, de autores que recebem por comissionamento, por exemplo, tá? Hum? Hoje em dia, a gente sabe. Oficial, Oi? Oficial, comissionamento oficial. não, comissionamento oficial, certinho, não o por fora. Porque a gente vê que isso é uma realidade das empresas hoje em dia, a meritocracia, trabalho por produção, e isso vai ser cada vez mais, e vai chegar uma hora que ninguém vai mais ganhar salário fixo. Todos vão ser variáveis, né? Eu penso, né, nesse tipo de cenário. Então, o que acontece? Cada empresa de todos os tipos de métier, a maioria não tem plano de premiação. É uma Uhum. bagunça as comissões pagas. Eles não têm uma memória de cálculo da comissão. Então, o que eles juntam no processo, depois lá com a sua contestação? Desde a empresa pequenininha até a empresa grande, né? Eles juntam os contra-cheques,
certo? Às vezes eles juntam uma tonelada de nota fiscal que não te diz absolutamente nada e diz assim: ah, o que foi vendido foi pago. Simples assim. Aí, o que acontece, né? O que a gente pode embretar essa empresa nessa prova antecipada de documentos, por exemplo? É juntar a memória de cálculo dessas comissões, também os tipos de produtos que foram vendidos, né? E a política de premiação. Aí, o que vai acontecer? Muitas empresas vão dizer assim, ó, ah, a gente não tem. Então, penso que isso já é uma prova, tipo, não tem, ela não vai poder, de repente, juntar depois ou forjar, enfim, já é uma forma de um ganho dessa ação desse autor. Mandar um beijo para a doutora Susan, lá de Sapucaia, querida. Assim, Claudinha, eu não mudei nessa forma de proceder, tá? O que eu faço? Isso é o princípio da aptidão para a prova da empresa. Então, eu peço que se junte a movimentação financeira da empresa e os resultados de vendas daquele profissional. 99,9% não junta. Não julgo. E aí a tendência é o juiz arbitrar, né? Então vai depender de como tu coloca na inicial os valores. O que acontece é que muitas vezes o teu cliente não sabe a política de premiação, de comissionamento. Sim. E às vezes se varia de produto, serviço, produto com serviço agregado, produto com incentivo do fabricante, por exemplo. Às vezes tem O ramo farmacêutico tem muito disso e é totalmente irregular. Então são valores que não vão estar na folha, não vão estar comprovados, então tem que comprovar de outras maneiras, né? Agora, não dá atualmente para ficar contando só com a inversão do ônus ou com a aptidão para a prova. Vai acontecer de tu não conseguir essa apreciação pelo juízo e nem em segundo grau. Então, quanto mais tu puderes trazer de informações concretas, print da tela de controle de dentro da empresa, né? O extrato bancário com a regular depósito, 2 depósitos por mês da empresa, um corresponde ao salário, o outro corresponde a um valor variável. Tu consegue comprovar que realmente a pessoa recebeu um valor variável e que ele normalmente não está oficialmente colocado nos documentos, né? Sim. E é o mais comum de acontecer. Concessionária de automóvel, como diz a doutora Susan. Bom dia, querido. É um horror. É um horror. Na verdade, assim, toda a parte de comissionamento é um horror, né? Eu até penso que não que não seja confuso e difícil do entendimento, mas essas empresas grandes de laboratório são as mais completas. Elas têm uma política de premiação muito forte. Eu não estou julgando aqui se está certo, se está errado, mas elas têm uma base documental muito forte. Senão meu xará te puxa a orelha aí, né? Mas o que não é laboratório, nossa, é uma bagunça. É uma bagunça, principalmente os grandes magazines. Os magazines, então, é um absurdo. Mas assim. eu acho que é proposital, né, Claudinho? Claro, é proposital. É proposital. Agora, eu recomendo aos colegas que faça isso. Peça pelo princípio da aptidão da prova, para a prova, que a empresa junte a sua movimentação financeira. O princípio. Porque nenhuma vai juntar a movimentação financeira. Não. Verdade. Medo do fisco, enfim. E nem mesmo informações. Cálculo de comissão, plano de... E para as empresas que eu atendo, eu acho que tem que documentar o máximo possível as situações, né? Claro, com certeza. Aí vem o compliance, né? Aí vem o compliance, exatamente. O preventivo das empresas, eu digo, a parte mais difícil de tu ser consultora de uma empresa, tanto para o advogado quanto para o perito, é o preventivo empresarial. Ele é complicado porque não é uma coisa da noite para o dia, é uma construção, né? É uma construção. Ele é doloroso, né? É doloroso, uma mudança de cenário, mas isso depois, né, de tu fazer um bom trabalho, aos pouquinhos isso vai se revertendo para a empresa, né? Ela vai ficando atrativa até para fusões, crescimentos, acionistas, né? É diferente, né? Ela fica com E essa questão da juntada da movimentação financeira também consegue, né, no caso do reclamante,
verificar pelo menos alguns assuntos que o empresário vai ter que explicar, Uhum. né? E daí tu consegue verificar, inclusive, que tem dinheiro que não está registrado. E é onde a gente menos consegue provar as comissões, que é aquele empresário que paga em dinheiro de forma individual. Ninguém vê ele pagando e ele paga em dinheiro. Dinheiro não tem nota, não tem digital, né? Só Verdade. que lá no balanço da empresa vai faltar aquele valor ali, vai acabar faltando. Uhum. Óbvio que nós não temos um sistema jurídico que efetivamente avalie essas coisas, né? Sim. Porque se houvesse possibilidade concreta de fazer essas coisas, de passar tudo isso por uma junta de peritos contábeis, ou um perito, dependendo do tamanho, né? Seria perfeito, né? O fisco adoraria também. Bom, e a gente indo para outra parte, referente à tal da apresentação de diferença, né? Que a gente conversou muito essa semana, né? E por tu ter conversado comigo, também conversei também com alguns outros clientes, porque o Paulo me trouxe uma novidade, que eu até conversei também com outros peritos amigos meus, que não ainda tinham passado por isso que aconteceu com o Paulo. Eu também não tinha, Claudinha. Foi meu feeling. Foi meu feeling. Quando eu te falei, senti, disse, Hum, bah, Cláudia, vai complicar. E exatamente. dito e feito, né? Porque é para o pessoal de casa saber, né? A apresentação de diferença, né? O artigo 840 da CLT, da reforma trabalhista. Então, a gente tem que fazer os pedidos uma estimativa, já fala estimativa. E a OAB conseguiu isso muito, né? De mostrar, quer dizer, de conseguir do judiciário que não ser o pedido certo, se sim estimado. Então, ser estimado é aquela coisa que não é, né? Muito correto, né? Por óbvio, né? A gente vai. Vai tratar como impossível antes de tu verificar a documentação, antes de tu julgar o que é certo ou errado, tu liquidar uma ação. Tu começa do fim. Não tem Parece aqueles filmes que começa com a cena que o cara morre e é, depois vai lá odeio. do nascimento. Mas a É, vida real não é assim, né? é assim, não é assim. E daí o que acontece? Por mais que é isso, tanto eu como outros diversos peritos contábeis, a gente apresenta também os reflexos, que é o 13º, as férias, repouso. Só que a gente faz a apresentação tanto do 13º, das férias e do aviso, de uma forma juntinha, que a gente chama de reflexo, que a gente atribui um percentual. E o Paulo Cordeiro veio falar para mim, bah, o juiz quer que individualize o que é 13º, o que é férias, o que é aviso. Eu disse, nossa, mas é um absurdo. E daí aí eu até dei uma discutida com o Paulo e disse, não, mas vamos fazer um pouquinho melhor. E o que aconteceu? Aí o juiz arquivou, entendeu? Arbitrariamente arquivou, um absurdo. Aí o que eu pensei, né? Bom, agora, tanto para as ações do Cordeiro como dos meus outros clientes, né? Eu falei para toda a minha equipe, vamos modificar tudo. Agora a gente vai ter que ser muito chato na Eu apresentação. não sei se deveria, Claudinha. Talvez para essa comarca específica, tá? Porque isso efetivamente não é normal. E tenho certeza absoluta que se eu recorrer dessa decisão, eu ganho Uhum. no segundo grau. Só que o meu cliente que está lá com dificuldade financeira, fala Zé, um abraço, querido. Giovanni. O meu cliente que está lá com dificuldade financeira está com fome. E para julgar um recurso desses vão no mínimo 6 meses. É, Então vale mais a pena eu entrar com a ação conforme a majestade. O magistrado está pedindo e vamos em frente, né? uhum. Só que aí corre o risco de depois ele considerar que eu estou liquidando. E se eu não conseguir provar algum daqueles pedidos, eu vou acabar com sucumbência e Sim. custas, né? Então, é parte do jogo e da guerra que nós temos pela frente, né? De ficar batendo com a cabeça e recorrendo e batendo. O certo seria ir em frente com isso aí e recorrer, fazer o RO Sim. desse arquivamento e vencer isso. Mas a realidade fática hoje, cada vez mais, é terrível, né? E efetivamente as pessoas estão com fome, é o caso desse, até um familiar meu, né? Então eu não vou, infelizmente, não vou poder pagar para ver. Eu E, vou e ter que você adaptar. Sim, e vocês estão pensando de fazer algum movimento na OAB sobre essa cricrisagem, vamos dizer assim? A gente conseguiu inserir na pauta da próxima reunião da comissão esse assunto. Uhum, Entre outros, né, que estão me incomodando bastante. Eu sou um dos que mais incomoda essas coisas na comissão, uhum. né? Então,
Algumas coisas eu acho que são indignas. Por exemplo, um magistrado interrompeu uma sustentação oral de um advogado que está ali representando a cidadania, ao fim e ao cabo, para dar chilique, porque a pessoa está sem gravata, Ah, pela imagina. liturgia, e blá 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 e tal. Tá, eu sou a favor da liturgia. Agora, ela não é mais importante que o direito que se discute. Ela não é mais importante que a prerrogativa advocatícia, que não é do advogado, é do cidadão, né? Então, isso realmente tem sido uma dificuldade, assim, de se encarar, e nós vamos discutir esse assunto. Tem vários advogados aguerridos dispostos a discutir o assunto. Agora, a gente tem que cuidar para não entrar numa guerra contra os magistrados, né? Sim. Nem é nossa vontade, e ninguém quer trabalhar em um ambiente de guerra, né? Eu principalmente me dou muito bem com vários magistrados, tem vários nas minhas redes sociais. Eu não me poupo de reclamar das coisas que eu acho que tem que reclamar, mas também não declaro guerra e nem tenho esse interesse nem vontade. Porque tem gente de muito valor ali, né? Uhum. Muito valor, pessoas excelentes, né? Claro. Então, Ah, como é um todo, assunto delicado. Nós temos que tratar ele como um jogo de xadrez. com certeza. Os interesses da magistratura, os interesses da advocacia e principalmente os interesses do jurisdicionado, que devem ser comuns, né? Hum. A Suzana está perguntando para mim o que, que eu acho, né, de alguns juízes que encaminham direto um processo de cálculos para o perito, né, judicial, e que não dá, primeiramente, vista as partes, né, de ter o seu assistente. A minha opinião, olha, Suzana, eu acho isso super errôneo, tá? Essa é a minha opinião. Eu vou ser bem sincera contigo. Eu trabalho tanto como perita do juiz, como eu também assisto advogados de autor e advogados de empresa, tá? Eu trabalho das três formas, claro, tudo obedecendo à ética, né? Mas eu penso que isso não é certo, porque o que, que acontece? Eu penso sempre no lado da empresa, tá? E não do autor. Porque, no momento, vamos dar um exemplo prático. O juiz me nomeia, né, como perita judicial e Tem me... muito murmurinho aí. Tu tá ouvindo? Oi? Murmurinho, tu tá ouvindo? Não. Tá. Meus pais chegaram da estrada agora. Ah, legal. Aí, por exemplo, vem os cálculos para mim, né? Aí eu faço os cálculos. Só que vamos supor que o juiz homologa de pronto os meus cálculos. Vamos que Aham. eu não sou uma boa perita, eu cometi diversos erros, enfim. A empresa, para recorrer, fazer uma impugnação à sentença, ela tem que pagar, né? Uhum. Já o autor não, porque ele tem o benefício, né, da justiça, mas a Sim. empresa não. Só que isso é um ônus para a empresa. Isso não é um... Não, o autor vai pagar também, depende. Se ele quiser assistente, ele vai ter que pagar. Ah, sim, sim. O assistente ele vai ter que pagar. Mas eu digo, mas não tem que fazer o depósito, né, para recorrer. Mas claro, é Sim. mais um trabalhinho. Então, eu não acho certo, não. Ah, Revistas. eu não gosto desse ritmo, mas assim, ele não é assim totalmente prejudicial, porque tu vai poder impugnar o cálculo, né? A homologação direta, ela é irregular totalmente. Tu vai recorrer com agravo de petição e vai ganhar, né? É, mas vamos supor que que as partes apresentam o cálculo, tá? E depois de algumas discussões entre autor e reclamada, se chega a um censo sem precisar ter a nomeação do perito do juiz, né? Se ganhou um tempo, né? E a Ah, empresa também claro. poupou trabalho e principalmente a coisa que eu acho muito horrível isso é que os juros são altos, né? Agora falar um pouquinho de empresa, os juros são altos. Quanto mais postergar isso, mais caro fica a conta para a empresa. Isso eu não Nós acho. vivemos um caso prático desses, né? É, realmente, para quem paga é alto. Embora, dependendo de como está se corrigindo os cálculos, o valor da correção, para as empresas que possuem dinheiro, o custo de oportunidade vale a pena ficar devendo na Justiça do Trabalho. Uhum. Porque se tu investir aquele dinheiro em alguma coisa mais rentável, tá ganhando dinheiro, né? E então vai depender muito, e aí mais uma vez tem que se buscar o equilíbrio do tamanho da empresa que é a devedora, né? A Suzana está colocando também uma parte que é bem polêmica. Ela tá a Suzana está me funerando, está querendo que eu responda tudo. Ah, coisa boa. É É, bom, assim é bom. mas é verdade. Ela está falando referente a um perito único. Realmente, eu não vou citar, né, vários, mas a gente sabe
que realmente tem algumas varas do trabalho que tem um perito único para liquidar todos os seus processos. E, inclusive, esses processos serem sentenças líquidas, né? De que forma, Suzana? Aí eu não sei como é que é essa combinação, né, entre a vara e o perito, porque eu desconheço, eu não trabalho como peritagem única de perita do juízo, nunca tive convite, tá? Mas eu penso que é um trabalho feito com o perito, com o juiz e com a vara, que conforme o entendimento desse juiz que ele acha que são parcelas que realmente são devidas, ele já vai calcular de forma que esse juiz está falando. Aí já é uma sentença líquida com os cálculos. Aí que eu falo, vai ter que ter uma impugnação a sentença para desconfigurar. E eu te falo isso de carteirinha, porque tem algumas empresas que eu assisto que acontece direto com essa vara. E essas empresas ficam muito bravas, que elas têm que sempre entrar com uma impugnação à sentença, pagar os meus honorários, né? Para mim desconfigurar aqueles cálculos para o negócio ir para frente, né? E com isso vai rodando, e a juros, enfim. Se isso é certo, não. Eu acho assim, ó, eu não acredito em nada que seja monopólio, tá? Deixa eu botar o fone aqui, vamos ver se diminui o barulho, porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá. Para a Suzane e para o pessoal de casa, eu não acredito em nada de monopólio, tá? Nem para advogados, nem para peritos, nem para contadores. Para mim, eu acho que isso não existe. Tá? A Justiça do Trabalho, para quem não conhece, tem um rol de peritos, tá? Que estão inscritos nessa vara, que ali tem que ter uma listinha que tem que rodar, né? Sobre aqueles profissionais. E isso que seria o correto. Agora, tu ter só um perito para atender todos os processos da vara, isso não é correto. Não é correto. Não, eu acho até que tem regra processual ou regra do CNJ para isso, eu não sei exatamente, mas tem que haver esse rodízio. Isso não acontece só com a questão dos cálculos, isso acontece muito com as perícias de insalubridade, periculosidade, as perícias médicas principalmente, né? Na vara especializada de Porto Alegre, dependendo do perito, tu já sabe o resultado. Né? Isso aí é um tema bom para a OAB ir para frente, né, Paulo? Acho que sim. O que acontece? Atualmente é tanto ataque aos direitos sociais e à advocacia, que é quem protege esses direitos ao fim e ao cabo, com isonomia, com liberdade enfim, e com coragem, né? Sem estar preso a nada, nenhuma política de governo, etc., como, por exemplo, a Defensoria pode estar, como o Ministério Público pode estar, muitas vezes, através de uma escala de chefia, fica meio adstrito, assim, as batalhas que vai encarar, né? A gente sabe que é assim que funciona, sem tapar o sol com a peneira, né? E a advocacia, em tese, não, né? A gente vai lutar pelo que a gente sabe que é certo e o que a Constituição diz. No entanto, quando tu tem muitos ataques a uma só entidade, fica muito difícil de tu focar a força naquilo que se deve lutar. Então, na área trabalhista, especialmente pelo momento que nós vivemos de ultraliberalismo econômico e de ataques aos direitos sociais constantes, a gente tem optado pela diplomacia dentro do possível. Porque uma guerra nos tomaria muito mais tempo, desgaste, e como eu disse antes, não é o nosso desejo. Né? Nós temos amizade de trabalho que seja com muitos juízes. Né? Assim como nós somos amigos e através do trabalho a gente fortalece a nossa amizade, também acontece com os juízes. A gente tem trabalhos sociais em conjunto. Lembro dali da lei da... Bom, a mini-reforma trabalhista que surgiu no ano passado, ou retrasado, a doutora Carolina Gralha, o doutor César Priest, estiveram conosco nos gabinetes de deputados e senadores para que a gente tentasse evitar um mal maior, e realmente conseguimos. A OAB trouxe o deputado proponente do projeto de lei para discussão, ele alterou o entendimento em algumas coisas, enfim, foi um avanço, um trabalho chamado advocacy, ou advocacy, não sei como é que se fala, mas que é esse arredor, né, político, ideológico e do intuito da lei, antes dela vir a funcionar, né, ou a forma de tratar isso juridicamente. E aí os juízes junto foi muito mais fácil, porque eles alertaram, olha, eu dessa forma, eu vou interpretar assim,
por causa disso, disso e disso. Não tinha pensado. Isso aí é até prejudicial para as empresas. E muitas coisas eram prejudiciais para as empresas, né? E a gente focou a força, especialmente naqueles que a gente sabia que votariam a favor, né? Porque os contra não, os contra já tinha, né? Então é a teoria do limão, né? Pegar o limão e fazer a limonada, né? Apresenta o limão para subtrair dali um suco, né? Certo. Então, para a gente fechar, então, Paulo, queria que tu deixasse um recado, assim, o que tu acha mais importante, então, para a gente tentar se livrar desse fantasminha aí da sucumbência, para as pessoas não ficarem com medo de entrar com as suas ações. A gente sabe que muitos autores, não, eu não vou entrar, porque de repente eu vou ter que pagar mais do que eu vou ganhar. Então, para a gente dar uma esclarecida isso, até porque depois a gente vai para o YouTube, vai para um público maior, então é interessante as pessoas saberem isso. Certo. Acho que a gente retoma aí algumas etapas, tá? A primeira delas é uma entrevista bem feita. E nós temos alternativas legais de solucionar essas coisas, ou pelo menos minimizar os riscos, né? Por exemplo, eu posso pegar os documentos que eu tenho em mãos, subtrair dali os pedidos, né? E verificar junto com a entrevista os pedidos, sabendo que aquelas provas ali eu vou obter. Até aí entra a questão da cautelar, né? E aí eu faço, se der valor pequeno, eu faço dentro do rito sumaríssimo. E depois eu ingresso com outra ação, dependendo do resultado desta, ou durante esta, quando eu já estiver visualizando alguma coisa. Então eu posso entrar com uma segunda, terceira, quarta ação, dividir os pedidos, né? E tem juízes que defendem muito isso, né? De que tudo vire sumaríssimo, então divide os pedidos todos. Zambrano é um que faz isso, né? Divide todos os pedidos e tal. Isso é uma saída para que tu evite maiores riscos, porque tu vai tratar pontualmente com muito mais profundidade cada um dos pedidos, né? Isso é uma das alternativas. Outra, buscar todos os documentos que o cliente tiver em mãos. Quem decide isso, se ele é importante ou não, é o advogado e o perito, né? Então, traz tudo que tu tiver, até ticket de ônibus, tudo. Deixa que eu seleciono os documentos e a partir dali a gente vai ver a questão de analisar, por exemplo, o contra-cheque. Antigamente a gente não se preocupava em juntar contra-cheque, né? Agora é importante juntar contra-cheque. E é importante avaliar se ali estão os reflexos, integrações, se a forma de calcular está correta, né? A ordem dos fatores muitas vezes altera o produto, né? Tu sabe muito bem disso. Então, deixa essa parte para o especialista, né? Sendo possível, Cláudia Maranguel está aí, né? Vamos analisar os documentos, fazer uma mini compliance, né? Em cima daquilo ali e entrar com um pedido mais assertivo, mesmo que para isso tu tenha que entrar com uma outra ação depois, né? Não é tão difícil, a gente é um pouco acomodado, assim, a gente se acomodou um pouco pela forma como era o direito do trabalho antigo, né? E também cuidar muito com a questão das impugnações, especialmente daí as empresas impugnar os cálculos, a amostragem, enfim, isso passa a ser importante depois da reforma, né? Já também te possibilita uma visão melhor para que tu possa formatar um acordo justo para ambas as partes. Isso o juízo vai adorar também, porque é uma questão de botar o pé no chão, né? Quanto mais possibilidade eu tiver de fazer um acordo antes do fim, muito melhor do que esperar 5, 6 anos, se daqui a pouco tiver que subir para o TST, né? Esperar 5, 6 anos para voltar, e aí a empresa vai pagar todos aqueles juros, etc., ou não, né? Mas corre esse risco, né? Então, acho que essas são as primordiais dicas, assim. Seja criterioso com o cliente. Incomoda o cliente. Porque o que vai incomodar muito mais ele é pagar o honorário de sucumbência. Médica, eu sempre falo para os meus clientes que eles têm que ter, sim, um assistente na área médica ou de engenharia para ter esses laudos, né, de periculosidade e insalubridade, né, Paulo? Estava comentando com o pessoal, né? Porque também sobre a da sucumbência, né? Dessa parte da insalubridade, da periculosidade, que o autor tem que pagar quando dá em pizza, né? Mas é bem porque a gente sabe que a gente não tem tantos tipos assim de insalubridade e de periculosidade. Então, se tu tiver um bom assistente nessa área, tu pode contratar ele uma vez ou duas vezes e tu ter um mix ali de laudinhos que são mais comuns
que com uma pequena entrevista que tu fizeres com o autor, tu já vai saber se vai ter insalubridade, periculosidade, enfim, isso é bem Sim. interessante, né? E é importante, Claudinha, analisar muito bem com o cliente as possibilidades de prova que nós teremos. O Kleber está nos oferecendo o almoço. Ai, coisa Vai boa. mandar as quentinhas lá da Serra para nós. Deve estar maravilhoso, uma massa maravilhosa, ele deve estar fazendo com Eu tô vinho. louco para conhecer a mulher maravilhosa dele, que é uma santa, né? Essa sim, E, Deus o livre. e além de ela de ser uma santa, ela é muito linda, né? Linda, né? Querida, queridíssima, Linda, linda. doce. Ah, Foi mas o bom, Kleber merece. Kleber. O Kleber merece. É, Baita pessoa. Bueno, e aí tu tem que analisar então o que que tu vai ter de possibilidade de prova, e às vezes o risco não compensa. Às vezes não compensa. E tem uma outra dificuldade, por exemplo, peritos contábeis até é menos difícil de conseguir que trabalhem no resultado, né? uhum, Agora, o outro tipo de perito é muito difícil de se conseguir um assistente. Tem, né? A própria Cris, que trabalha conosco, é, a querida Cris Koch, faz no resultado. Mas uhum, médico, por exemplo, não faz. Mulher de sorte. Médico não faz, por exemplo. Médico é, não faz. E uhum, se faz, ele fica extremamente desconfortável, porque o médico, em geral, ele trabalha para empresas, uhum, né? E médico tem muita ética entre médicos, é, e muito respeito e muito corporativismo. Eles uhum, não gostam de contrariar um ao outro. é, Tanto é que a ação de erro médico, o camarada tem que ter um rol de documentos bem forte e um perito para poder entrar com a ação. Senão vai perder e vai tomar honorário de sucumbência. Isso na verdade. civil, né? Uhum. Na Não, trabalhista, sabe menos que perigoso um pouco ainda. eu fiz um cálculo assim de cível também, dessa parte de erro médico. Olha, só bom, tá um negócio rolando desde 2009, tá? Só agora que acho que essas pessoas vão receber. E só deu certo porque realmente, né? Olha, eu não vou entrar em detalhes, né, para não ser antiética, mas as coisas que foram provadas ali, tu tem que ver. A pessoa morreu, mas teve que provar N coisas para conseguir, né? De Sim, tanto e só consegue essa prova com outro médico. erra. E Olha, depois ainda vem a interpretação judicial, né? verdade, O verdade. laudo assistencial é importantíssimo, porque o que o advogado vai fazer com o laudo médico ali na frente dele, dizer como que eu vou dizer que o médico errou? É E é o que verdade. acontece nas ações da vara especializada de acidente do trabalho. A gente Uhum. fica à mercê do perito, né? Em que pese a sentença não esteja adstrita ao resultado da perícia, a tendência é que a perícia prevaleça. O perito vira o próprio juiz, nas ações acidentárias principalmente, mas nessa questão de insalubridade, periculosidade também, né? Verdade. Tu tem que poder contestar com muita força. E isso só a técnica pode trazer. Então, essa parceria entre perito e advogado é essencial. Essencial. E eu saúdo e agradeço a Deus por ter a Cláudia na minha vida. Uma Ah, perita parceira. Quando a gente tem uma possibilidade de fazer acordo, a gente consegue discutir o caso concreto, porque são interesses diversos, né? Ali tem honorários meus, teus, tem o valor do cliente, tem o valor da outra parte. A gente se entende. Isso é importantíssimo para a proteção do nosso cliente, né? sabe que eu vou falar assim pro pessoal de casa porque é muito verdadeiro. Sabe, eu só tenho gratidão a Deus, assim, porque todos os meus clientes, eu não posso dizer todos, sabe? Além de serem meus clientes, todas as pessoas viraram meus amigos, assim, amigos e Ah, amigas. mas a culpa é tua, né? Ah, É um amor de pessoa, uma pessoa muito do bem, muito querida e sabe muito, né? ai, obrigada. E isso que é bacana, porque assim, às vezes o pessoal me chama meio de workaholic, né? Eu adoro trabalhar, mas eu digo assim, quando tu trabalha com uma coisa que tu é apaixonada, que tu gosta, e ainda por cima com pessoas maravilhosas, isso não vou dizer que é uma diversão, né? Mas é o teu dia a dia Não, que fica se mais leve. trabalho fosse bom, a gente não recebia para fazer, né? A gente pagava. Mas é um prazer, sim, trabalhar com aquilo que tu acredita e da forma como tu acredita. E tu encontrar pessoas que ajudem a fluir essa energia é muito melhor. Realmente é maravilhoso. Isso é Se temos legal. que trabalhar, que seja com prazer. É isso aí. Mandar um beijo também pro Felipe Moreira, super querido. Ah, um abraço, doutor. Isso, A pro Deise Christian. Zagonella. Para o Christian Ordock, querido também, sempre prestigiando. Abraço, Cris.
para Daisy também. Bom, então vamos terminar, né, a nossa penúltima live, né? Já estou Tava ficando muito bom, tava já. muito bom. Eu iria adiante. Ó, a doutora Josiele, procuradora aqui em Cidreira. Que legal, que legal. Então, um beijão pro pessoal de casa que está nesse domingo nos assistindo. A gente teve uma baita audiência. Eu te agradeço de novo, Paulo, pelo baita profissional que tu és, tá? Pelo amigo que tu és, uma pessoa de caráter assim, ó, show, show, não tem nem o que te dizer. E falar também para o pessoal de casa, que eu já falei isso para o Paulo, mas eu acho que merece a gente falar isso para o público, que quando eu lancei o card dele, né? As pessoas tinham que ver o que falavam do Paulo, assim, sabe? Ai, que legal, pessoa maravilhosa, profissional. Então, assim, sempre uma palavra amiga. Fez a minha mãe chorar, sabia? É mesmo? É, eu me exibi pra família, né? Não passei pra mais ninguém, mas passei pra família, o teu áudio, a mãe ficou emocionada. Ah, mas é verdadeiro. E eu fiz questão de te enviar, porque como é bom, né, a gente saber quando as pessoas estão falando bem da gente, né? Isso não tem Muito preço. gostoso. Isso é E muito. isso é uma coisa que tu já não é a primeira vez que tu me traz, dessa vez foi por causa da live, mas tu já me trouxe que falaram bem de mim e tal, e eu acho que isso é muito legal, eu também gosto de fazer isso. Porque a gente geralmente não fica sabendo, né? E a autoestima é uma coisa muito delicada. A É, gente pode estar bem, como daqui a pouco pode estar mal, ainda mais no meio de uma pandemia, onde tu tá preso, os mesmos problemas todos os dias, a mesma rotina. E é muito gostoso, eu te agradeço imensamente por isso, um carinho na alma que a gente recebe e fortalece, né? Fico muito feliz. Eu acho que só que isso aí é como acontece contigo, é resultado da gente gostar das pessoas, né? E aí é mais fácil de gostarem da gente, né? é verdade. Então tá. Então um beijão para ti, para toda a tua família. Um beijão pro pessoal de casa. E então até domingo que vem na nossa última live com nossa baita convidada também, tá bom? Um beijão. Ô, querida, um beijão pra ti, beijão pro Zé, pra todos os nossos ouvintes aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu não sei fazer direito coraçãozinho. Assim, tá? Isso. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.